1 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 7, a santa e bendita palavra do Senhor nos diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aqui a santa e bendita palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orarmos ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo grande privilégio que o Senhor nos tem dado de podermos estar reunidos como teu povo. Nós já confessamos ao Senhor que o Senhor é o nosso Deus, declaramos a nossa fé no Senhor, também reconhecemos a pecaminosidade do nosso coração, pedimos perdão ao Senhor por isso, cantamos, louvamos, convictos de que em Cristo fomos perdoados. E neste momento, Senhor, nós queremos ouvir o Senhor nos falar. Abra o nosso coração, aquiete o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua voz bendita falando conosco. Essa é a oração que em Cristo Jesus nós fazemos. Amém. Queridos, qual é a principal missão da igreja? Seria talvez o cuidar daqueles que têm necessidades e evangelizar aqueles que estão perdidos? Será que o verdadeiro e fim último da igreja é este? Pode parecer uma pergunta às vezes até simples, mas olhando para a história da igreja e a maneira como ela tem sido respondida, isso demonstra que às vezes nós não temos a plena convicção do que é e do porquê é que Deus nos separou do mundo. Às vezes nós ouvimos alguém dizer assim: nossa, eu congrego numa igreja onde o pastor ele usou o dízimo, a oferta que era arrecadado ali, para construir casas para aqueles que têm necessidades. Ou então, nossa, aquela igreja X, ela tem distribuído não sei quantas cestas básicas e tem socorrido as pessoas que têm necessidades. E tudo isso é algo extremamente importante. E de fato nós não devemos estar com os ouvidos tapados às necessidades daqueles que estão à nossa volta. Porém, não é esse o objetivo principal para o qual o Senhor separou a igreja. Sabe por quê? Porque recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, vocês passaram por uma situação de catástrofe. E nesse momento nós percebemos que várias instituições filantrópicas, empresas, empresários e muita gente se mobilizou e fez até às vezes com um pouco melhor ou com mais maestria do que muitas igrejas por aí e socorreu aqueles que estavam necessitando. Mas isso é algo que qualquer um pode fazer. Distribuir o que tem para os outros, etc. Mas o que é que essas organizações não podem fazer? O que é que só a igreja pode fazer? Queridos, essa é a principal característica da igreja do Senhor. A única coisa que só a igreja pode fazer é glorificar a Deus. É conduzir pessoas à adoração. É levar homens e mulheres de diversas tribos, línguas, povos e nações a cumprirem o propósito para o qual foram criados. E é por essa razão que nós precisamos entender que a principal razão de ser da igreja não é ter sido pensada e ter sido estruturada com o propósito voltado para o ser humano de uma forma antropocêntrica. Na verdade, quando o Senhor estabeleceu a igreja, o propósito do Senhor era restaurar a adoração e fazer com que a adoração dele fosse espalhada por onde quer que a igreja do Senhor ela fosse estabelecida. Portanto, o principal objetivo da igreja é reunir o povo do Senhor, para que juntos esse povo possa prestar contas, prestar adoração e louvor ao verdadeiro Deus. Porque é assim que nós vamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados.
Como o breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, diz: nós fomos criados com o fim principal de glorificar a Deus e adorar a Deus. E a igreja é o lugar onde esses adoradores, eles entendem esse seu papel de adorar a Deus e se reúnem para que solenemente prestem cultos ao Senhor. Por isso que, dando continuidade à nossa série de sermões intitulada Uma Igreja Segundo as Escrituras, no segundo capítulo desta carta, de 1 Timóteo, nós aprenderemos com Paulo como uma igreja deve se portar no culto público. Parece estranho, na verdade, nós falarmos que existe uma forma correta de adorar a Deus. Parece estranho para o nosso tempo pensar que existe um padrão bíblico que Deus exige daqueles que querem o adorar. Mas é isso que nós vamos aprender com Paulo no decorrer da exposição desse segundo capítulo. Vamos para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez. Que texto é esse, irmãos? Paulo escreve essa carta porque ele havia enviado Timóteo para pastorear a igreja da cidade de Éfeso. Alguns falsos mestres haviam adentrado naquela igreja e haviam provocado uma grande divisão, grandes problemas dentro da igreja. Agora Paulo envia Timóteo para pastorear a igreja e juntamente com Timóteo agora Paulo manda uma carta para que Timóteo soubesse como ele deveria se portar, para que ele conduzisse a igreja do Senhor segundo a vontade dele. Então, no capítulo 1, nós vimos que Paulo ajuda Timóteo e orienta Timóteo sobre como ele deveria lidar com os falsos mestres. E o capítulo termina com Paulo denunciando 2 homens que, por conta da impiedade do seu coração, que por se mostrarem incorrigíveis, foram arrancados ou excluídos do rol de membros daquela igreja. Porque eles abandonaram o compromisso com uma fé sincera e naufragaram na sua fé. Agora, hoje, nós começaremos a ver o tema do culto público ao Senhor. Como é, então, que como igreja nós devemos adorar ao nosso Deus? E por essa razão, a primeira coisa que nós veremos é que a oração, ela deve ser uma prática recorrente do culto. Por isso, o tema desse sermão foi a oração no culto ao Senhor. E a primeira coisa que Paulo nos ensina sobre a oração que nós temos que fazer é que nós devemos orar pelas autoridades instituídas por Deus. Olhe novamente para o versículo número 1 e veja o que Paulo diz aqui. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, a primeira informação que Paulo nos dá aqui é que nós devemos orar por aqueles que estão em autoridade. Mas veja que Paulo ele conecta o versículo 1 ao 20 do capítulo anterior com uma conjunção, que foi traduzido nas nossas Bíblias por pois, que traz a ideia de algo que está sendo conectado ao anterior. Por que isso é importante, irmãos? Porque às vezes nós temos a tendência de pensar alguns textos da palavra de Deus sem nos lembrar de onde ele está vindo e para onde ele está indo. E por conta disso, muitas coisas são defendidas que não correspondem àquilo que a palavra do Senhor nos diz. Mas aqui Paulo está dizendo para Timóteo, então, dando continuidade a isso que eu estou dizendo, antes de tudo, ou seja, até mesmo antes de você começar a fazer as mudanças que são necessárias na igreja, uma coisa você precisa fazer em primeiro lugar. E veja que aqui Paulo usa o verbo exorto, que traz a ideia de algo que tem peso, é uma súplica, uma solicitação que tem força. Não é simplesmente um pedido qualquer que Paulo estava fazendo a Timóteo, mas Paulo estava fazendo um pedido que ele deveria estar atento. Ele deveria perceber que aquilo que ele iria dizer era algo que não poderia ser negligenciado. E é ainda mais interessante perceber que este mesmo verbo que é usado aqui, ele é usado no versículo 3 do capítulo 1. Então é como se Paulo dissesse assim, eu já te dei uma lista de coisas a fazer, mas agora pegue essa segunda lista e faça em prioridade. Paulo não está falando de tempo. Não é que Paulo está falando, olha, antes de começar a repreender, cronologicamente faça isso. O que Paulo está falando é, isso que eu vou te dizer deve ter prioridade na sua vida. Que é o quê? Orar. Perceba, queridos, que infelizmente, às vezes a gente começa a pensar que o que a gente vai fazer
com a nossa própria força é suficiente. Mas aqui Paulo vai dizer para Timóteo que, como pastor da igreja, a principal preocupação dele deveria ser orar pela igreja, orar pelas autoridades, para que ele fosse direcionado por Deus quanto a cada passo que ele deveria dar, para que as decisões que seriam tomadas, para que a direção que ele deveria dar para a igreja não fosse entendida de forma diferente do que a pretensão que Paulo estava recomendando a fazer. E veja que a oração descrita por Paulo aqui não é uma única forma, mas Paulo usa quatro substantivos para descrever como é que ele deveria orar. O primeiro desses substantivos foi traduzido aí na nossa Bíblia por súplicas e traz a ideia de algo que é feito com uma forte conotação emocional. Por que é que Paulo fala, Timóteo, não simplesmente ore, mas coloque o seu coração nisso que você está pedindo? Claro, queridos, a situação da igreja de Éfeso era algo terrível. E Paulo, sendo o plantador desta igreja, estava incomodado com a situação, como a igreja estava. Mas agora Timóteo não deveria confiar na sua força, mas ele deveria levar a Deus os seus pedidos, mostrando a urgência, reconhecendo a necessidade que a igreja tinha de sair daquela situação em que ela estava. Então Timóteo deveria clamar a Deus, suplicar a Deus, para que Deus revertesse a situação da igreja. Então a primeira coisa que Paulo fala para Timóteo é: Timóteo, coloque o seu coração nessa causa. Timóteo, de fato, rasgue o seu coração diante de Deus. Timóteo, de fato, perceba a situação que a igreja está e apresente isso ao Senhor. Peça para que o Senhor transforme essa igreja de uma vez por todas. Mas Paulo usa aqui um termo um pouco mais genérico, que é usado para orações. E aqui a ideia de Paulo é de que em todo o tempo, todas as necessidades da igreja, não apenas aquelas necessidades mais emergentes, deveriam ser apresentadas a Deus. Os teólogos de Westminster nos ajudam a entender que a oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus, em nome de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, em que nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos com gratidão as suas misericórdias. Então Paulo deveria colocar o seu coração nessa causa urgente, mas algumas outras coisas também deveriam ser apresentadas ao Senhor, como por exemplo, Timóteo deveria orar por mais sabedoria. Timóteo deveria orar para que Deus o santificasse cada vez mais. Timóteo deveria orar para que a administração da igreja fosse feita de forma sábia. Timóteo deveria orar para que Deus levantasse líderes para conduzir a igreja. Timóteo deveria orar para que Deus salvasse pessoas. Essas orações, irmãos, são orações que nós fazemos o tempo todo. E nunca haverá um tempo em que nós deixaremos de orar por essas causas. Porque a força não está em nós para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam salvas. A obra da salvação, ela é uma obra feita pelo Senhor. E é por isso que nós precisamos orar por isso. Mas além disso, também Timóteo fala de petições ou de intercessões. A palavra grega usada aqui, meus irmãos, traz a ideia de um pedido formal a um rei. É como que se Timóteo chegasse diante do Senhor com alguns pedidos claros por pessoas específicas para por elas orar. Perceba que se essa imagem é trazida de um rei diante da igreja, Paulo estava dizendo para Timóteo que a igreja deveria agir com reverência, com temor, sabendo diante de quem eles estavam. É interessante perceber como que em algumas seitas por aí, a forma como a oração ela é praticada. Homens miseráveis, pecadores, que se acham no direito de determinar a Deus a forma como Deus deve agir. Que querem colocar Deus na parede e exigir que Deus faça alguma coisa. Como se Deus ele fosse refém dos desejos e dos caprichos daqueles que estão orando. Mas o que Paulo recomenda a Timóteo aqui é que ele não deveria agir assim. Na verdade, ele deveria, com temor e reverência, dizer ao Senhor da igreja, ao Rei dos Reis, as necessidades que ele tinha, apresentando pessoa por pessoa, pedido por pedido, para que o Senhor fosse fazer conforme a
vontade dele. Mas Paulo também fala, meus irmãos, que não são apenas pedidos que devem ser apresentados ao Senhor. Paulo fala de ações de graças. Paulo fala de motivos para louvar a Deus. Veja, todas as vezes que nós começamos o nosso culto, a primeira oração que nós fazemos é uma oração de ação de graças pelo Deus que nós servimos, pelo privilégio que nós temos de estar diante de um Deus tão santo, pelo privilégio de nós termos sido resgatados da nossa forma de viver. Nós também agradecemos ao Senhor pelo perdão e até cantamos isso belamente hoje, reconhecendo que em Cristo Jesus há salvação para o mais perdido dos homens. Paulo ele diz para Timóteo aqui, Timóteo, não se esqueça de ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela igreja. Não se esqueça de agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem salvo pecadores. A Confissão de Fé de Westminster nos esclarece como nós devemos praticar isso, ao dizer assim, a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade, e isto com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. E acrescenta uma nota, se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Então perceba que a Confissão de Fé de Westminster, ela nos orienta sobre como é que nós devemos orar, adorar e servir a Deus, mostrando que isso deve fazer parte do culto ao Senhor. Mas veja que Paulo aqui, ele termina esse versículo número 1, dizendo que nós devemos orar por todos os homens. E eu gostaria que você estivesse atento ao que eu vou te explicar nesse momento, porque Paulo usa essa expressão, todos os homens, uma segunda vez, quando ele fala no verso número 4. E lá no verso número 7, ele repete esse todos. E é importante perceber quem é o todos que Paulo está dizendo aqui. Porque aqui é claro, meus irmãos, que Paulo não está dizendo que nós deveríamos orar individualmente por todos os homens do mundo. Imagine só como seria um culto em que nós fôssemos citar 8 bilhões de nomes. Imagina se Paulo estivesse dando essa orientação e nós começássemos a citar. Primeiro, nós não conseguiríamos citar o nome de todos os habitantes de Porto Alegre. Quiçá talvez de um bairro, igual no apartamento onde eu estou ali, quantos habitantes não tem naquele lugar? Então, quando Paulo ele fala todos aqui, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando de todos os povos, de línguas e de todas as nações. Então Paulo está dizendo, no momento em que você for orar, Timóteo, não seja bairrista. Não ore só pela sua igreja. Não ore só pela sua cidade. Não ore só pelo seu bairro. Lembre das pessoas que estão ao redor de todo mundo, para que o Senhor os salve. Para que o Senhor levante homens para pregar o evangelho a estes, para que eles possam ouvir a mensagem do evangelho e se arrependerem dos seus pecados. Aí você pode dizer, pastor, há algum outro exemplo na Escritura que mostra o uso de todos, que não se refere a todas as pessoas individualmente? Sim, há. Vamos abrir a Escritura. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 e no verso número 20. Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 5 e no versículo número 20. Marcos, capítulo 5, versículo número 20. Olha o que Marcos diz aqui. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Quem é o todos aqui? Será que Marcos está dizendo que todos os habitantes do mundo se admiraram do que Jesus havia feito ali naquele lugar? É óbvio que não. Esse todos ele tem que ser entendido onde? Dentro do contexto. Provavelmente esse todos se referem àquelas pessoas que habitavam naquela região de 10 cidades chamada Decápolis. Então, quando eles ouviram falar o que Jesus estava fazendo, aqueles que ouviram,
que tomaram ciência. Estes estão englobados aqui em todos, e estes então se admiravam. Mais um exemplo, agora Marcos capítulo 1, verso número 37. Vai, por favor, para o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso número 37. Olha o que Marcos diz aqui. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Será que Marcos estava falando de todos os habitantes do mundo, que todas as pessoas do mundo estavam buscando a Jesus? É claro que não. Aqui, mais uma vez, esse todos deve ser interpretado dentro de um contexto. Porque nem todos os habitantes do mundo estavam procurando Jesus. E o último texto, agora, Evangelho de João, capítulo 3, verso número 26. Evangelho escrito por João, capítulo 3, verso número 26. Olha o que está escrito aqui. Evangelho de João, capítulo 3, verso 26. E foram ter com João e lhes disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Mais uma vez aqui, queridos, o uso desse adjetivo, todos aqui, não se refere a cada pessoa individualmente. Veja, nós também podemos usar um exemplo do nosso dia a dia. Imagine que a gente está numa reunião em que a gente convocou algumas pessoas para estarem presentes e de repente o último convocado chega. Então a gente diz assim, já que todos estão presentes, podemos começar a reunião. Nós estamos falando de todos os habitantes do mundo? É óbvio que não. Muitas vezes, queridos, quando alguns textos da Escritura, eles vão ser interpretados, aqueles que buscam interpretá-lo o fazem maldosamente. E assim, ao não levar em conta o contexto onde a palavra está registrada, eles distorcem isso para dizer o que eles querem que o texto diga. E aqui, obviamente, o que é que Paulo está recomendando a Timóteo que fizesse? Que Timóteo orasse pelo mundo, por pessoas que estavam morando em outros lugares da nação, que Timóteo se preocupasse com outros países, orando por estes, para que estes, por meio da pregação do Evangelho, e aqueles que ouvissem o Evangelho, fossem salvos. Então perceba que o contexto de todos os homens aqui não se refere, em hipótese nenhuma, por cada homem individualmente. E vocês vão entender o porquê que eu estou gastando bastante tempo aqui, daqui um pouquinho. Desta forma, a Confissão de Fé de Westminster, ela nos auxilia na interpretação desse versículo, quando diz assim, que a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro. Então, olha o que a Confissão está dizendo. O que é que Paulo está recomendando a Timóteo? Que se ore indistintamente pelas pessoas, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor. Que se ore por pessoas ao redor do mundo, bairro, em todos os lugares, para que essas pessoas possam ouvir o Evangelho e elas possam se arrepender dos seus pecados e chegarem à fé. Mas não é apenas por todos os homens que nós devemos orar. Paulo também nos diz, começando o versículo número 2, eu te convido a voltar agora para 1 Timóteo capítulo 2, versículo número 2, e Paulo diz assim, que nós também devemos orar em favor dos reis. É claro que aqui Paulo está falando de orar pelas autoridades, que no nosso contexto é o governador, é o presidente, são os prefeitos. E veja que no contexto em que Paulo fala de orar pelos reis, a Bíblia se refere ao imperador romano como um rei. Paulo estava falando que os cristãos deveriam orar por reis que perseguiam os cristãos. Os cristãos não deveriam orar apenas por aqueles que eram benevolentes ao cristianismo. Os cristãos deveriam orar independente de quem quer que fosse que estivesse no governo da nação ou exercendo um cargo de autoridade, como o versículo número 2 continua dizendo. Nós devemos orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Nós devemos gastar o nosso tempo
orando por eles. Paulo nos lembra, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, que todas as autoridades, elas foram instituídas pelo Senhor. Mesmo aquelas autoridades que perseguem a igreja. E o que Paulo está dizendo é que nós oramos pela pessoa, pelo cargo que ela desempenha. Então, a expressão aqui, que se acham, demonstra claramente que não é por afinidade filosófica ou ideológica que eu devo ou não orar pelo presidente da República ou por aqueles que estão em posição de autoridade. É dever do cristão orar por todos eles. E Paulo continua o versículo dizendo por que é ou para que é que nós devemos orar. E Paulo diz que nós devemos orar para que nós vivamos uma vida tranquila e mansa. Paulo diz, por que é que o cristão deve orar? A palavra que foi traduzida aqui por tranquila, meu irmão, traz a ideia de algo que é imperturbável. Ou seja, nós devemos orar para que nós possamos viver uma vida tranquila. Uma vida sem perturbação. Uma vida onde nós podemos desfrutar do fruto do nosso trabalho. Onde nós podemos gozar de segurança com o Estado cumprindo seus deveres. E somente esses. Nós devemos orar para que haja paz sobre a cidade. Para que nós possamos pregar o Evangelho pacificamente. O segundo substantivo que é usado aqui, na verdade o adjetivo que é usado aqui, traz a ideia de algo que é tranquilo. E é tão interessante que esses dois adjetivos que Paulo usa aqui, eles não aparecem em outro lugar na Bíblia. O primeiro deles, ele não aparece em lugar nenhum. E esse segundo adjetivo, na verdade, aparece em apenas só mais um lugar da Bíblia. Então Paulo está usando um termo muito claro sobre o que é que os cristãos deveriam orar. E é claro que Paulo aqui, meus irmãos, não estava orando para que nós pudéssemos viver uma vida sem preocupação, uma vida devassa. Paulo, na verdade, está apontando essa necessidade de oração para que o Evangelho pudesse ser pregado em paz. Paulo está dizendo, irmãos, nós precisamos orar para que nós possamos pregar o Evangelho sem ser perseguidos. Para que nós possamos ir para as nossas igrejas sem ter a preocupação de sermos pegos por alguma autoridade e ser preso por estar professando a nossa fé. E isso, queridos, é uma realidade do Brasil que não é de outros países. Há muitos lugares do mundo onde as pessoas são presas simplesmente por professarem a fé em Cristo. Caso você não conheça sobre isso, depois pesquise sobre a janela 10x40 e você verá. Pessoas que são presas, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, em outros países, pelo simples fato de professarem a fé. Homens que são presos por portar uma Bíblia. E Paulo diz, é dever da igreja do Senhor orar, para que a igreja possa continuar pregando a verdade. Para que não haja perturbação, para que não haja interferência das autoridades quanto a isso. E Paulo termina o versículo 2 dizendo que nós também devemos viver em toda a piedade e respeito. Paulo fala que nós devemos orar para que o Senhor nos dê a liberdade para cultuar, mas a nossa vida deve ser gasta de forma piedosa. De nada adianta, irmãos, nós orarmos para que nós não sejamos perseguidos pela nossa fé, se nós não estamos praticando os nossos deveres diante do Senhor, de cultuá-lo e servi-lo. Perceba que o que Paulo está dizendo é, ao mesmo tempo em que nós oramos para ter essa liberdade, nós devemos viver de forma condizente com aquilo que nós estamos orando. Gastando a nossa vida, não no pecado, não usando a liberdade que Deus tem nos dado para ir além dos limites estabelecidos pela Escritura, mas ao contrário. Se Deus está dando esta liberdade, é dever do cristão de usá-la bem, de gastá-la pela causa do Senhor, de fazer com que o Senhor de fato seja beneficiado e adorado por uma igreja que prega a verdade. Esse é o dever do cristão. E Paulo ainda diz, em todo o respeito, que traz a ideia de uma vida respeitosa, de uma vida que honra as autoridades, de uma vida que não é marcada pela imoralidade,
de uma vida zelosa diante do Senhor e também diante dos homens. Calvino, quando comenta esse texto, ele diz assim: portanto, se porventura nos preocupamos com a tranquilidade pública, com a piedade ou com a decência, lembremos-nos de que o nosso dever é diligenciarmos em favor daqueles por cuja instrumentalidade obtemos tão relevantes benefícios. Essa é a primeira coisa pela qual a igreja deve orar, para que nós possamos ter o nosso direito de cultuar ao Senhor, para que nós usemos a nossa liberdade, orando para que nós continuemos livres, para que nós continuemos adorando ao Senhor e continuemos pregando a verdade do Senhor. Aplicando isso nas nossas vidas, meus irmãos, nós aprendemos com Paulo que a oração ela deve ter um lugar central na nossa vida. Você já parou para pensar que é claro que o alimento que você coloca sobre a sua mesa é fruto do teu trabalho, mas você já parou para pensar que você só trabalha porque Deus tem te dado um emprego? Você já parou para pensar que você trabalha porque Deus tem te dado saúde? Você já parou para pensar que se hoje você pode estar aqui, é porque Deus tem te dado vida? Porque essa não é uma realidade em muitos lugares. Há pessoas que não têm um emprego. Há pessoas que não têm um alimento para agradecer ao Senhor. E é por isso que o verdadeiro cristão, ele deve o tempo todo dedicar a sua vida em oração. Orar pelas coisas mais simples da sua vida, demonstrando a sua plena dependência do Senhor para tudo quanto fizer. É isso que Paulo está recomendando à igreja aqui. E é por isso que ele está dizendo, antes de tudo, ore, Timóteo. Irmãos, antes de tudo, oremos. Oremos para que o Senhor transforme a nossa vida. Oremos pelas nossas autoridades também. E veja que esse é um exemplo que nós vemos no decorrer da história. Por exemplo, no primeiro século, um homem chamado Clemente de Roma, em um de seus textos, ele instrui os cristãos a orarem pelos governantes, incluindo aqueles que se opunham à nossa fé. Você já parou para pensar Paulo ordenando a Timóteo que orasse por Nero? E nós sabemos bem o que Nero fez pela igreja. Nero perseguia a igreja. Quantos cristãos não foram mortos na arena por conta de Nero? Há historiadores que dizem que Nero pegava cristãos, penduravam e acendiam aqueles cristãos com fogo para iluminar o seu palácio, mostrando toda a sua crueldade contra a igreja do Senhor. Matando pais, matando filhos, matando mulheres, simplesmente por conta da sua fé. E Paulo diz, precisamos orar. E Clemente diz na sua carta, precisamos orar. Um outro historiador da igreja, chamado Tertuliano, que ele é um pouco controverso, na sua obra Apologia, ele demonstra que o cristão deveria orar pelo bem do Estado, para que durante o reinado de tal imperador, a paz prevalecesse sobre o mundo. Agostinho de Hipona, no seu livro Cidade de Deus, ele também ensina que nós devemos orar pelas autoridades humanas, porque mesmo que elas sejam falhas, elas são instrumentos de Deus para o bem da humanidade. João Calvino também, nas Institutas, diziam que nós devemos orar pelas autoridades, por quê? Porque não existe nenhuma autoridade que tem poder intrínseco, como se o poder fosse dela. Na verdade, nós oramos pelos que estão em posição de autoridade. Ninguém é presidente da República, as pessoas estão presidente da República. E quando vence o seu mandato, se tornam ex-presidentes, porque estão cumprindo uma função. Nós vimos na Confissão de Fé de Westminster essa mesmo dever. Portanto, queridos, é no mínimo estranho alguém não fazer isso, por conta de não concordar com a postura filosófica ou ideológica daquela autoridade civil. É nosso dever, queridos, gastar o nosso tempo, orar. Mas por um outro lado, meus irmãos, é bem incoerente se nós oramos para que o Senhor nos dê paz, se nós oramos para que Deus permita que a fé seja promulgada, para que a fé avance, e no momento de nós exercermos o nosso dever de cidadão de votar, nós votarmos em pessoas que são contrárias à fé cristã. É no mínimo estranho nós orarmos para que nós tenhamos liberdade e votarmos em pessoas que são totalitárias em seu poder.
É no mínimo incoerente nós orarmos para que o evangelho seja pregado e elegermos homens que proíbem que existam Bíblias dentro da escola ou de qualquer outro lugar. É no mínimo incoerente nós orarmos para que o Senhor nos dê a oportunidade de pregar o evangelho e votarmos em amigos de ditadores, onde a igreja é perseguida, onde não há liberdade para a fé ser praticada. É importante que a gente ore, mas também é importante que a gente vote de forma consciente, que a gente se preocupe em quem é que nós estamos votando, quais são os valores que ele defende, se ele de fato tem uma proposta onde a fé não será perseguida, porque senão nós agiremos de forma incoerente. Mas quando a igreja do Senhor, ela vota com sabedoria, ela ora por sabedoria, ela descansa sabendo que, mesmo diante de reis, governadores, prefeitos, todos homens ímpios, o soberano rei continua a conduzir a história do Senhor e a história do mundo. É por isso que a igreja do Senhor não se desespera. É por isso que a igreja do Senhor continua a confiar. Quanto pior é o rei, mais nós oramos por ele, para que o Senhor mude o coração dele, para que o Senhor nos dê paz, para que o Senhor faça com que nós tenhamos oportunidade de continuar a pregar a verdade. Oremos pelas nossas autoridades, pois a Escritura nos diz em Provérbios 29:2 que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Que orar pelas autoridades seja algo que faça parte da tua vida, da tua família, da tua casa, todos os dias. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos sobre o nosso dever no culto ao Senhor. Mas Paulo continua. Paulo também fala que nós devemos orar pela salvação dos eleitos. Olhe para o verso 3 e o verso 4 da Escritura e veja o que Paulo diz aqui. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então veja que Paulo orientou sobre o dever de orar pelas autoridades, as razões pelas quais nós devemos orar por elas, e agora Paulo fala, nós também devemos orar pela salvação dos eleitos. E veja que isso é o que é dito no versículo número 3, quando Paulo começa dizendo assim, isto é bom. Essa é a terceira vez que Paulo usa esse adjetivo bom nesta carta. Ele disse em primeiro lugar, no verso número 8, que a lei do Senhor é boa. Ele disse no verso número 18 que Timóteo deveria combater o combate de Cristo, que era um bom combate. E agora Paulo fala que o orar pelas autoridades é algo bom diante do Senhor. E mais do que isso, é algo agradável. Algo que o Senhor vê com bons olhos. Algo que de fato é algo precioso aos olhos do Senhor. Então perceba que Paulo fala, olha, nós precisamos orar pelas autoridades, porque isso é bom e agradável. Mas agora Paulo volta a chamar Deus de Salvador. Isso ele havia feito lá quando ele faz a sua apresentação. Ali ele chama Deus uma vez mais de Salvador, um termo que era muito usado no Antigo Testamento para referir-se a Deus, como aquele que salva o povo dele. Paulo estava reconhecendo que o Deus que ele servia era um Deus que salvava pessoas. O verbo que é usado aqui, na verdade, o substantivo que é usado aqui, ele vem da raiz de sozo, de onde vem a nossa palavra soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então Paulo diz aqui, olha, nós precisamos orar por Deus. Por que nós precisamos orar a Deus, na verdade? Ou diante de Deus? Porque é Ele que salva. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que não é possível ninguém salvar a si mesmo. Paulo está dizendo, nós precisamos orar para que Deus salve pecadores. Nós precisamos orar para que Deus confronte corações caídos. Nós precisamos orar para que Deus faça com que homens perdidos se arrependam. E aqui no verso número 4, Paulo usa pela segunda vez a expressão todos os homens. E aqui, meus irmãos, a lógica é a mesma do versículo 1. Por isso que eu gastei tempo explicando o que era a expressão todos os homens ali no primeiro versículo. Porque esse texto do capítulo 2, no verso número 4, ele tem sido traduzido como que se Deus quisesse salvar todos os homens indistintamente.
E aqui há alguns equívocos que nós precisamos refutar nessa exposição. Em primeiro lugar, a expressão todos os homens aqui do versículo 4 também descreve homens de todos os povos, línguas e nações. Ou seja, Deus quer salvar pessoas no mundo todo. Mas aqui, essa expressão deseja não é um substantivo. O que isso quer dizer? Não está falando de um sentimento. E tampouco o verbo aqui está no subjuntivo, o que seria usado para indicar um desejo de Deus, como se Deus quisesse ou desejasse fazer algo e por alguma razão ele fosse impedido. Mas esse verbo deseja aqui, ele está no grego no indicativo. E o que isso quer dizer? Que Deus está indicando uma ação que ele faria e não expressando um desejo. E mais do que isso, esse verbo do indicativo aqui, ele está no presente. E me desculpe usar o grego aqui, mas eu preciso mostrar isso para vocês. Porque é justamente esse versículo que alguns erroneamente têm usado para defender o arminianismo, por exemplo. Para defender o universalismo, por exemplo. Como que se Deus quisesse salvar todos os homens individualmente. E não é isso que o texto está dizendo aqui. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que Deus salva pessoas. E ele salva porque ele quer. Mas quem é que ele quer salvar? É todos individualmente? Não. Ele quer salvar homens de todos os povos, línguas e nações. Não cada ser humano individualmente do mundo. E isso vai ficar claro à medida que nós formos expondo o texto. Mas veja que Paulo usa o verbo aqui que foi traduzido por sejam salvos no aoristo, que é um tempo verbal que fala de algo que já aconteceu. Veja como que às vezes a gente lê o texto mal. Primeiro, as pessoas entendem o desejo de Deus como se fosse um sentimento, e não é. E também como se sejam salvos estivesse no futuro. Mas Paulo está falando de algo que aconteceu no passado. Não é um desejo a ser colocado para o futuro. Na verdade, o que está sendo dito aqui é que esses que são alvos do desejo de Deus, eles são salvos, independente da sua vontade. Perceba, queridos, que o texto grego aqui, ele não precisa de nenhum outro versículo para ser usado, para ser interpretado e explicado o que é que Paulo está dizendo aqui. O texto é muito claro. Deus vai salvar a todos que ele quer salvar. E quem ele quer salvar? Homens que estão espalhados em todos os cantos do mundo. Mas não está falando de todas as pessoas individualmente. Perceba que aqui fica claro para todos nós, meus irmãos, o que é que Paulo está dizendo. Ele está falando de um Deus que salva pecadores, independente da vontade deles. Há algum texto que prove isso? Sim, por favor, abra sua Bíblia em Romanos no capítulo 9. No verso 14 e ao verso 16. Para nós vermos o que Paulo diz aqui. Romanos capítulo 9, do verso 14 ao verso 16. Vamos ler juntos esse texto? Romanos capítulo 9, do verso 14 ao 16. Olha o que Paulo diz aqui. Vamos juntos? Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Perceba, portanto, queridos, que o que Paulo está dizendo aqui é que a salvação não é algo que parte do coração do pecador. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus salva aqueles que ele quer salvar. E nesse texto em específico aqui de Timóteo que nós estamos lendo, isso é demonstrado de forma muito clara. Deus salva pecadores por meio da sua obra salvífica em Cristo Jesus. Mas volte agora para o texto de Timóteo, no capítulo 2, no verso número 4, e veja o que também Deus deseja. Deus não apenas deseja salvar, mas ele também deseja uma segunda coisa que muita gente ignora.
E o que é que Deus deseja então? O verso número 4 termina dizendo assim: deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E perceba que essa segunda, ou a continuidade do versículo, ela é ignorada pelos defensores de um Deus que salva todo mundo indistintamente. Porque aqueles que dizem que Deus quer salvar a todos indistintamente, não afirmam que Deus também quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E aqui o que Paulo está dizendo não é um conhecimento superficial. Paulo usa um prefixo aqui para trazer a ideia de algo que é muito grande. Não é um conhecimento de pouca coisa. Na verdade, seria a ideia de um conhecimento aprofundado. O desejo de Deus aqui, tanto quanto que o evangelho seja levado às nações, é de que esse mesmo evangelho seja pregado com tamanha profundidade, que as pessoas possam verdadeiramente conhecer o Deus que elas servem. Não é simplesmente uma coisa descompromissada. Não é simplesmente algo banal. Na verdade, o que está sendo dito é que Deus quer que as pessoas conheçam, continuem a conhecer, se aprofundem no conhecimento da verdade, para que elas não sejam enganadas por falsos homens, como havia acontecido anteriormente. Perceba que a verdade de Deus aqui, perceba que o que Paulo está dizendo aqui é que o verdadeiro conhecimento vai muito além de simplesmente uma simples convicção intelectual. O evangelho não é só para a mente, o evangelho também é para o coração. O evangelho é para pessoas que são comprometidas com essa causa, que estão dispostas a abandonar os pecados para viverem verdadeiramente para a glória de Deus. Queridos, aplicando isso para as nossas vidas, nós sabemos que a doutrina da salvação, ela tem gerado divergências no decorrer de toda a história, principalmente em relação à soberania divina e à responsabilidade humana. Alguns acreditam que o homem coopera com a sua salvação, e assim eles enfatizam a responsabilidade humana em detrimento da soberania divina. Mas por um outro lado, há aqueles também que vai para o outro extremo, que exagera na soberania divina e praticamente ignora as responsabilidades que o homem tem diante do Senhor. Mas a Bíblia, ela ensina claramente que Deus é soberano na escolha daqueles em que Ele vai salvar. E nenhum ser humano pode se opor ao decreto do Senhor e a resistir quando o Senhor o chama. Assim, em Filipenses, por exemplo, Paulo fala que a obra, do começo ao fim, a obra da salvação, é algo que Deus faz. É Deus que coloca no homem o desejo e o realizar. É Deus que faz com que um homem perdido, afundado nos seus pecados, usando o próprio exemplo de Paulo que nós vimos em sermões anteriores, um homem que estava indo perseguir a igreja, de repente é encontrado por Cristo e se rende a Cristo. É Deus que faz isso com o ser humano. É Deus que faz com que o evangelho seja levado a nações, a povos, a etnias, e essas nações possam ouvir a verdade do evangelho. Portanto, queridos, a teologia calvinista, ela não desincentiva a evangelização, muito pelo contrário. O que a teologia calvinista faz é nos estimular a pregar o evangelho, porque nós cremos que Deus tem povo dele espalhado por todo o mundo. E como é que essas pessoas chegarão à fé? Ouvindo a mensagem do evangelho. Elas precisam ouvir uma mensagem que as pode salvar. E a mensagem do evangelho não é uma mensagem sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que você tem que fazer. A mensagem do evangelho é sobre o que Cristo fez. E fez para perdoar pecadores como eu e você. A mensagem que as pessoas precisam ouvir é essa. Não é que elas vão ter carro, que elas vão ter casa. Isso aí, levanta cedo, trabalha até mais tarde, conquista com o suor do teu rosto. A mensagem que a igreja precisa pregar é algo que o dinheiro não pode comprar, que é a salvação que só Cristo pode dar. Mas por um outro lado, meus irmãos, da mesma forma que a Bíblia mostra que Deus é soberano, a Bíblia também demonstra a responsabilidade do homem diante da salvação que Deus lhe deu. Por exemplo, quando Paulo fala em Efésios, no capítulo 2, de predestinação, de salvação, ele fala de obras que foram antecipadamente preparadas por Deus para que nós vivêssemos nela.
Ou seja, por mais que se fale de momentos diferentes, por mais que se fale de coisas diferentes, a Bíblia fala que nós fomos predestinados, por exemplo, para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, do verso 29, do verso 28 ao 30. Paulo fala que aqueles que foram salvos devem demonstrar isso por meio do fruto que praticam, que é o fruto do Espírito. Perceba que a mensagem que eu estou pregando não é uma mensagem de que, uma vez que eu fui salvo, eu posso viver como eu quero. Porque se você viver a sua vida afundado no pecado, talvez é um indicativo de que você nunca foi salvo. Porque aquele que foi salvo por Cristo morre para o pecado. Aquele que foi salvo por Cristo demonstra com a sua vida que foi verdadeiramente alcançado, que foi transformado por Cristo Jesus. Essa é a nossa parte. Nós precisamos levar o Evangelho para que as pessoas possam crer. Portanto, queridos, nós não vemos nenhuma contradição quando nós afirmamos que Deus é soberano para eleger alguns à salvação. E também não vemos contradição em afirmar que o homem deve cumprir o seu dever e a sua responsabilidade diante do Senhor. Soberania divina e responsabilidade humana não são coisas antagônicas. E a Bíblia ensina os dois. E nós precisamos entender isso, se nós de fato quisermos ter uma fé bíblica. E a última coisa que Paulo nos fala nesse texto, do verso 5 ao verso 7, é que nós devemos orar apenas por meio da mediação de Cristo Jesus. Olhe para o verso 5 e veja o que Paulo diz aqui. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, olho todos novamente, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado, pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então veja que agora, Paulo começa a mostrar por que é que nós temos que pregar o evangelho para todos os homens, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Porque Paulo fala, só existe um Deus. É comum, meus irmãos, que quem estuda principalmente filosofia da religião saiba e conheça um termo chamado de enoteísmo. O que é o enoteísmo? O enoteísmo é a crença de que cada povo tem o seu próprio Deus. Então é comum que você vá, por exemplo, para a Escritura e você veja o povo pagão adorando a Baal. E se você vai lendo a Escritura, você vai percebendo que existem vários Baals para cada uma região onde o povo estava reunido. Mas Paulo aqui está nos lembrando que, na verdade, todos esses deuses são falsos. Que, na verdade, só existe um Deus. Por isso que nós devemos pregar a verdade para todos os homens, em todos os lugares, em todas as nações. Porque eles precisam saber que só existe um Deus. E veja que Paulo fala que também só existe um mediador. E esse mediador, Paulo diz que é Cristo Jesus, homem. E é interessante perceber esse uso dessa palavra, dessa expressão mediador aqui, queridos. Porque por conta da desobediência de Adão, toda a humanidade nasce morta em seus pecados. Isso é que na teologia reformada é chamada de depravação total. Não é que o ser humano é tão mau quanto lhe é possível ser, mas na verdade que o ser humano, por conta do pecado de Adão, foi afetado em todo o seu ser. Então o ser humano não sabe mais usar a sua liberdade, porque a sua liberdade foi caída. Ele perdeu o seu livre-arbítrio. O ser humano não pensa como deveria, porque a sua mente foi manchada pelo pecado. E Paulo fala que homens que deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar a criaturas. Veja que Paulo vai mostrando que os sentimentos também são pervertidos. Lá nesse texto do versículo 8 do capítulo 1, Paulo fala de homens que condenam, por exemplo, o homossexualismo. Condena pecados sexuais, que é o uso do sentimento de forma ímpia. Então, esses homens que foram afetados por Adão agora, estariam todos perdidos, a não ser que alguém, que Paulo vai chamar de segundo Adão, que é Cristo Jesus, pagasse o preço,
para o relacionamento entre Deus e o homem que havia sido quebrado fosse reconciliado. É por isso que aqui Cristo é descrito como um mediador. Qual que é a ideia da mediação? Literalmente, a expressão grega traz a ideia de estar no meio. É alguém que, diante de um litígio, ele entra no meio daquela situação litigiosa para, de alguma forma, resolver aquele litígio, aquele problema, aquela desavença que existia ali. Então, Paulo nos diz que o único mediador, o Catecismo Maior vai dizer, o mediador do pacto da graça, ou seja, aquele pacto em que Cristo representa os eleitos, é Cristo Jesus. Somente Ele é que pode restaurar o nosso relacionamento com Deus que foi perdido. Não há mais ninguém que possa fazer isso. Ninguém há que tenha esse poder. Um comentarista desse texto diz assim: Cristo é aquele que voluntariamente assumiu a posição entre Deus, o Deus ofendido, e o pecador ofensor, com o fim de levar sobre si a ira de Deus que o pecador merecia, salvando, portanto, a este. Cristo nos redimiu da maldição da lei, ao tornar-se maldição por nós. Portanto, o que Paulo está nos mostrando é: só existe um capaz de trazer a paz novamente entre o homem e Deus. E este um é Cristo. Veja que o título usado aqui traz a ideia de Messias, daquele que foi ungido para este fim. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Paulo havia dito isso no versículo número 15. A obra de Cristo foi justamente para que pudesse trazer essa reconciliação. E como é que Cristo fez isso? Olha o que o verso número 6 nos diz. Ele a si mesmo se deu em resgate. Ora, queridos, Deus havia dito para Adão: Adão, não coma do fruto, porque o dia que comeres, você vai morrer. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, ele nos lembra que o salário do pecado é a morte. Como alguém poderia ser aceito novamente diante de Deus? Apenas se alguém, no seu lugar, pagasse o preço que era devido pelo pecado. E é isso que Cristo fez. Ele se tornou o sacrifício. Ele assumiu a condenação do pecado. E essa palavra que Paulo usa aqui, ela é unida por um prefixo e o substantivo grego, que traz a ideia de em lugar de outro, ou literalmente, o preço de um resgate pago no lugar do outro. Então, o que Paulo está dizendo que Cristo fez é, ele não somente morreu no nosso lugar, mas ao morrer no nosso lugar, ele satisfez a ira de Deus. E é por isso que aqui Paulo usa mais uma vez o adjetivo todos. Quem é esse todos aqui, meus irmãos? Se você olhar para o contexto, é o mesmo todos do versículo 1, que são homens de todos os povos, línguas e nações. O mesmo todos do versículo 4, o meu que eu faço não está saindo minha voz não. Obrigado, Marquinhos. O mesmo todos do versículo 4, ou seja, homens de todos os povos, línguas e nação, e o mesmo todos que ele usa aqui. Ele não está dizendo que Cristo morreu por todos individualmente. Porque se Cristo tivesse morrido por todos individualmente, Judas Iscariotes estaria salvo. Perceba as implicações de uma falsa teologia, de uma heresia, como o universalismo, por exemplo, que acredita que no fim todo mundo vai ser salvo. Na verdade, não é isso que Paulo está dizendo. Mas aqui também é denunciado o arminianismo como uma heresia. Porque quando o arminianismo acredita que Cristo morreu por todos e apenas aqueles que creem é que serão salvos, eles estão dizendo que, na verdade, Cristo não morreu para perdoar pecados. Mas o que Paulo está dizendo é que, se há perdão de pecados para aqueles por quem Cristo morreu, é porque Cristo morreu no lugar deles. E a condenação do pecado que deveria ser depositada contra nós
Nós que deveríamos ir para a cruz, não vamos para a cruz, não vamos para o inferno, porque Cristo se tornou maldito em nosso lugar, como Paulo diz escrevendo aos Gálatas. Perceba, portanto, que o que está sendo dito aqui, meus irmãos, é que a obra de Cristo foi suficiente para nos salvar. Por isso que um dos lemas da Reforma Protestante é somente Cristo. Nada mais é necessário. Não é Cristo mais dízimo, Cristo mais oferta, Cristo mais penitência, Cristo mais isso. Não. A obra de Cristo foi suficiente para satisfazer a justiça de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Veja que o verso termina com Paulo falando de um testemunho que ele deveria dizer, ou seja, era isso que ele tinha que pregar. Era isso que tinha que ser anunciado. E é dessa mensagem que ele foi feito pregador e apóstolo. De uma mensagem que salvaria não apenas aos judeus. E ele termina o verso 7 dizendo: eu falo a verdade, eu não estou mentindo. Mas foi Deus que me fez mestres dos gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles que não eram judeus. Então o que Paulo está dizendo com essa expressão todas é: a barreira do judaísmo foi quebrada. E hoje Deus salva africano, brasileiro, venezuelano, angolano, gente do mundo inteiro. Porque a obra de Cristo foi suficiente para alcançar aqueles que desde toda a eternidade foram destinados ao Senhor pela salvação. Aplicando isso às nossas vidas, meus irmãos, não existe mais de um Deus. O tempo que fiquei na casa do presbítero Paulo, uma vez tive que andar ali pela madrugada e passei próximo a uma estátua onde eram colocadas maçãs, pipocas e mais um monte de outras coisas a falsas divindades, que não são Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso número 4, Paulo fala claramente: o ídolo nada é. Nós lemos o salmista dizendo no Salmo 135, falando de imagens que são esculpidas com as mãos, que não tem poder para nada, que não falam, tem boca, não falam, tem pés, não saem do seu lugar. Paulo está dizendo para a igreja e diz para todos nós: o nosso medo, a nossa reverência, o nosso temor, a nossa adoração tem que ser destinada ao único Deus que existe, que é o Deus revelado no Antigo Testamento, o Deus revelado no Novo Testamento, o Deus da igreja do Senhor. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nesse sermão, queridos, é que nós só devemos orar por meio de Cristo Jesus. A seita romanista, popularmente conhecida como Igreja Católica, ela defende no seu catecismo, no seu parágrafo número 956, o seguinte: os santos que estão na presença de Deus e que vivem em sua luz, oferecem-lhe incessantemente a sua intercessão por nós. No entanto, não é para eles que oramos, mas sim para que, através deles, a nossa oração chegue ao Pai. No seu parágrafo número 969 é dito assim: ela, Maria, intercede por nós com misericórdia de mãe e com eficácia de intercessora, pois sua intercessão junto ao Filho nunca pode ser inútil. De acordo com a Escritura, nós só devemos orar a Deus por meio de Cristo. É heresia esse negócio de orar por santos, por Maria. Até tem uma frase ímpia cunhada em território brasileiro que diz assim: peça para a mãe que o filho faz. Isso é perversidade, irmãos. Isso é condenado pela Escritura. Todas as vezes que nós formos orar, a nossa oração tem que ser por meio do nosso único mediador, que Paulo diz que é um só, que é Cristo Jesus, homem. Somente em Cristo é que nós temos acesso ao Senhor. Somente em Cristo é que a nossa inimizade com Deus foi desfeita. Somente pela obra de Cristo é que há perdão de pecados para todos nós. O que nós aprendemos nesse sermão? Concluindo ele, em primeiro lugar, nós devemos orar pelas nossas autoridades em nosso culto. E é por isso que nós temos feito isso desde que cheguei aqui. Mas não apenas no nosso culto,
mas também em nossas casas. A oração deve ser uma prática diária das nossas famílias. Segunda coisa que esse sermão nos ensina é que nós devemos orar pela salvação dos eleitos. Nós não temos que ficar gastando nosso tempo procurando saber quem é e quem não é. Nós temos que pregar, irmãos. Quem é que Deus vai salvar? Apenas os que são dele. Mas nós sabemos quem são eles? Não sabemos. Deus não nos deu uma marca na testa de o salvo, não salvo. Às vezes, como pastor, seria até mais fácil se tivesse. Porque tem uma turma que você fala, olha, dá licença. Mas Deus não fez assim. Deus fez isso com Caim, mas não fez conosco. Nós precisamos entender, queridos, que essa marca que Caim tinha, nenhum de nós tem. E é por isso que nós não temos que escolher a quem pregar. É pregar o evangelho e deixar que a obra o Senhor faça. Ao mesmo tempo em que oramos para que Deus salve os perdidos. Mas por fim, nós também devemos aprender que nós devemos orar somente por meio da intercessão de Cristo Jesus. Só Ele é quem nos leva a Deus. Somente em Cristo Jesus é que a santidade de Deus foi satisfeita, que o nosso pecado foi perdoado. E somente em Cristo Jesus é que nós podemos orar. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse sermão. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque por meio dela, o Senhor, a Deus, nos orienta sobre como nós devemos proceder no culto ao Senhor. Nós já apresentamos as nossas orações pelos reis, pelas autoridades. Oramos também, ó Deus, intercedendo por todos aqueles que o Senhor ainda salvará. Nós também, ó Deus, te agradecemos pelo perdão que em Cristo o Senhor nos deu. Te agradecemos porque o Senhor continua a falar com o teu povo. Te agradecemos porque o Senhor continua a salvar aqueles que são teus. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixou entregues ao nosso próprio coração, mas em Cristo Jesus o Senhor veio ao nosso encontro. Cristo, ao morrer na cruz, satisfez a tua santíssima justiça, e de forma que hoje, por meio dele, o nosso único e suficiente mediador, nós temos a convicção de que ao orarmos, o Senhor nos ouve. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue a orientar e a instruir o nosso culto, que nós possamos cada vez mais, ó Deus, servi-lo, adorá-lo e viver de forma que agrade ao Senhor. Que de fato o nosso culto seja bíblico, para que nós possamos cada vez mais viver segundo a tua vontade e adorar o Senhor como o Senhor quer ser adorado. Essa é a oração que nós fazemos em Cristo Jesus. Amém.